perder tempo não. Vambora para o vídeo. E 4 ações progressivas ali, o ranking do primeiro tempo, que foi o período que ele ficou em campo. Ari, eu entendo muito o que o Rafa fala, né, de como é difícil até analisar o trabalho do Dorival, só tirando o trabalho do Dorival do que é o Corinthians hoje, administrativamente, não tem conseguido repetir a sua equipe, né, enfim, questão de lesões e tudo mais, mas eu também não vejo um Corinthians evoluir, né, o jogo contra o São Paulo, principalmente pós o primeiro gol do São Paulo, um time bem perdido em campo, um time que, o Romero até falou sobre isso, né, a gente sentiu o primeiro gol e tal, e isso era nítido, um Corinthians que não se achava mesmo em campo, não substituiria o Memphis, acho que não era dos piores ali, mas foi uma opção do treinador, mas a gente sabe também que dos últimos tempos, já algumas coisas ocorrendo com o Memphis, e aí isso, por ser quem é também, ganha uma outra dimensão, isso acaba pesando dentro desse pacotão todo, né? Assim, eu até fui pensar um pouco melhor no assunto, né? Porque isso aconteceu no sábado e ganhou, de fato, uma proporção muito grande por ser o Memphis, por ser o momento do Corinthians. E aí eu fui resgatar lá atrás, quando o Ramon Dias mandado embora, o que o Memphis falou, que depois foi colocado ali como pivô, né? Da situação, que ele fala... o time não está evoluindo. Se vocês acham que, por conta dos resultados, o time está evoluindo, então acho que tem um problema dentro do futebol brasileiro. Eu não acho que o time está evoluindo. Então, assim, o que aconteceu há 4 meses atrás, 3 meses atrás, permanece. Um Corinthians que não consegue, basicamente, sair do lugar. E quando eu falo de sair do lugar, não é apresentar 1 ou 2 jogos de uma maneira legal, consistente. É você ter uma regularidade que te permite estar vivo numa Sul-Americana, que te permite estar brigando por vaga em Libertadores no Campeonato Brasileiro, que te permite competir num clássico, que te permite entrar pelo menos ali 60-40, com hoje um dos melhores trabalhos do Brasil, Palmeiras, numa Copa do Brasil. Então, assim, o Corinthians, ele não apresenta essa regularidade na temporada. Ponto. Apresentou com o Ramon? Acho que bateu no teto. Tá apresentando com o Dorival? Não tá apresentando. Mas isso é inevitavelmente contaminado pelo que o clube passa. Extracampo, dentro de campo, o elenco, pra mim, sim, ele tem um limite técnico que ele não tá conseguindo entregar. Então, assim, não é que o Dorival ele pode olhar pro banco de reservas e falar, vem cá, muda o jogo pra mim. Não muda o jogo. Poucos são os jogadores do Corinthians hoje que mudam uma partida. E pra mim, o Memphis, nesse contexto, contra o São Paulo, faz parte. Eu, de fato, não gostei da postura dele. Eu achei ele, em certos momentos, bem displicente ali, com a entrega, com as divididas. E não tô nem falando de se entregar pra marcar. Eu tô falando mesmo o gesto corporal do jogador. Isso não deveria causar ruído, o treinador tirar um atleta porque ele entende. Isso não deveria. E um camisa 10 de um clube grande também não deveria ter esse comportamento, assim. A gente não imagina outros jogadores, o Alan Patrick, do Inter, tendo esse comportamento, não voltando do intervalo, não estando ali com a sua equipe. Então, assim, eu critico essa postura do Memphis. Eu acho que não deveria ter causado um ruído tão grande você ser substituído. Mas a gente sabe que tudo que acontece no Corinthians gera um ruído. E expõe, né? Assim, muito. Mesmo sem dizer nada, expõe que a coisa não tá... Exatamente. Não tá 100% não. Bom, São Paulo, além de vencer o Clássico no fim de semana, também tem novidades chegando por lá. Na tela aí pra gente, um pouquinho mais sobre Gonçalo Tapia, que é o novo reforço do São Paulo, atacante, 23 anos. No River, em 2025, 7 jogos, 28,7 minutos por jogo, nenhum gol e nenhuma assistência. E aí tem um currículo completo dele, formado na base da Universidade Católica do Chile. Estreia no time profissional em 2020, 117 jogos, 22 gols, 10 assistências no time chileno. Chegou ao River em 2025 e tem 3 jogos pela seleção do Paraguai. Atuou 20 minutos, incluindo acréscimos contra o Corinthians. E aí o Edu Afonso acompanhou a apresentação do Gonçalo Tapia e traz o que de melhor aconteceu por lá. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Oi, Glaucia, tudo bem contigo? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Diferente hoje, né, Glaucia? Do lado interno aqui do CT, nesta tarde de segunda-feira. Por que do lado interno? Porque teve a apresentação do reforço que já estreou com a camisa do São Paulo, o Gonçalo Tapia. Foi anunciado na sexta-feira, no final da tarde, já foi para banco contra o Corinthians no Clássico de sábado, jogou pouco mais de 12 minutos, tomou até um cartão amarelo e deixou uma boa impressão para a torcida. E hoje oficialmente foi apresentado aqui depois do treinamento que iniciou a preparação do São Paulo para o jogo de quinta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul. Vamos fazer o seguinte, Glaucia, de cara, vamos chamar aqui
algumas respostas do Gonçalo Tapia. Ele falou do jogo contra o Corinthians, em que ele estreou, vitória do São Paulo por 2-0. Falou do ótimo ambiente que encontrou aqui no São Paulo, afinal de contas, além dele são mais 8 estrangeiros, 1 português e 7 da América do Sul. A linguagem não será problema, tem o Crespo e a sua comissão técnica, todos argentinos. E por fim, ele explicou o motivo da escolha do São Paulo como seu time pelo próximo ano. Ele está emprestado até a metade de 2026. Fala Gonçalo Tapia, o número 14 do São Paulo, o mesmo número que ele usa na seleção chilena. La verdad que fue impresionante. Primero el ambiente que se generó por el clásico, la gente, lo que empuja, el movimiento que genera todo el estadio, es la verdad que es imponente. Y te da una energía extra de querer jugar, de querer ganar el clásico, entras con una motivación máxima. Y creo que no solamente el clásico, así va a ser todo el año y eso es maravilloso. La verdad que tuve algunas charlas con Galopo en River. Creo que me habló maravilla del club. Al final no es necesario que me hable del club porque cuando uno habla de San Pablo es un club enorme, es un club de los más grandes de Brasil, lo más conocido en Sudamérica y en el mundo. Entonces a veces no es necesario preguntar porque solamente con el nombre uno sabe lo que viene. La verdad lo que me motivó es venir a un equipo grande en Brasil, a San Pablo, que pelea por todo. Todas las competencias siempre va a estar ahí por el campeonato, que eso es lo más lindo. Y me motivó yo también el cuerpo técnico, todo el proyecto que tiene el club, todo lo que piensan de mí que puedo dar hacia el equipo. Así que nada, la verdad que muy, muy contento de estar acá. Sobre o time do São Paulo, Glaucia, vitória mais do que necessária e eu diria que justa contra o Corinthians. Aliás, o Corinthians no Morumbi, nos últimos 17 jogos, 12 derrotas, 4 empates e só ganhou uma vez o São Paulo. É um tabu assim ou uma sequência ruim do rival dentro do estádio tricolor. Quase 48 mil pessoas acompanharam a partida. O São Paulo sobe um pouquinho na tabela, mas está só 2 pontos acima da zona de rebaixamento e tem uma semana, digamos, complicada. Vai para o Frio de Caxias do Sul, quinta-feira jogar contra o Juventude, previsão de 6 graus na hora do jogo. E depois, no domingo, no Morumbis, recebe o Fluminense. A notícia ruim da semana é em relação a Oscar. O jogador teve constatada problemas, lesões nas vértebras em 3 delas, num tombo que tomou logo no início da partida, foi para um hospital e está fora das 4 a 8 próximas semanas. Ou seja, não jogará os confrontos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, nem os confrontos de oitava da Libertadores contra o Atlético Nacional. O Wendel fez tranquilamente a estreia dele ontem. Cara, jogou demais. Tirando o Luciano, pra mim, acho que foi, e o Arboleda, que jogaram demais, tá no nível dos melhores ali, pra mim, com folga. Muito puta bem, jogo. cara. E aí, cara, quando você tem joga com 3 zagueiros, você tem um lateral técnico e bom, e com saúde, cara, você tem muita coisa. Tem muita coisa. Se ele continuar jogando assim, primeiro que eu acho que talvez ele ganhe a posição do Enzo, né? Se ele jogar assim. E segundo que ele vai dar uma opção ofensiva muito importante pro São Paulo, me parece. Sem dúvida. Né? Deu lá o seu palpite na KTO, que nem a Cris fez lá, mas não se deu bem, não. O Cigano fala que o Bobadeiro também jogou muito, sim. Jogou mesmo. E a Cris fala mais de novo. Deu uma assistência, mas não deu nenhum chute no gol, em 75 minutos. O André? Teve chance, teve chance de chutar no gol. Eu acho que o interessante... E aí, o André, se você reparar... Vamos lá, eu acho que... Tem isso assim, a galera pega um pouco no pé dele. O André facilita muito o jogo do Luciano. Sim. Porque ele é mais móvel. Pro Luciano é melhor ter um centroavante mais móvel do que o Caleri. De quem o Luciano adora, aliás. Ele deu a camisa pro Caleri, né? Do jogo de ontem e tal. O Caleri tava lá com a torcida. O Caleri e Luciano é uma questão mais lento, né? O movimentação. O André... não é o Brenner, que era super rápido e tal, mas ele facilita bastante o jogo do Luciano. O Alan fala, o ideal era o Brenner de volta. Mas Sabia o Brenner teve lesão séria, mudou, ganhou, ficou mais forte. Não sei como é que ele encaixaria hoje, né? Eu coloquei cautelosos na pedida de troca de técnico, né? Mas em 3 partidas, obviamente a do Flamengo foi uma excrescência, mas era o primeiro jogo, né? Justamente contra o time mais poderoso, talvez, do campeonato.
e o São Paulo enfrentando ali um estádio com 67 mil pessoas, um time que vinha ali embalado pela disputa do Mundial de Clubes. Mas aí contra o Bragantino, que o São Paulo costuma levar ferro, pelo menos não perdeu, foi buscar o empate. E aí contra o rival, que também, pode falar o que for, o Dorival, o Memphis, os jogadores na balada, etc e tal, mas clássico é clássico, meu irmão. Ninguém quer perder clássico, né? Mas o que eu queria perguntar para você tem muito do Crespo nessa vitória do São Paulo, além do Luciano, além do Wendel, que a gente tem que falar também, que depois a gente pode até abordar aí o ressurgimento desse jogador, ou talvez a primeira aparição dele decente com a camisa do São Paulo. Queria saber como você avalia a vitória do São Paulo aos olhos da preparação feita pelo seu treinador. Acho que tem, sim, porque o São Paulo tem 2 boas partidas, né? Numa ascendente em produtividade contra o Bragantino, das 3 partidas do Crespo, né? Uma muito ruim, mas contra o Flamengo, né? Melhor time do Brasil. Tal. Hoje o Cruzeiro é líder, tal, mas o Flamengo, em termos de elenco, tal. E muito ruim, tal, mas foi a estreia, foi a primeira, tal. Daí você tem um empate no Bragantino, nós estivemos lá, o São Paulo jogou bem, contra uma equipe muito boa. E agora tem essa vitória no clássico contra o Corinthians, que o São Paulo foi bem superior, né? E você teve, nessas 2 boas partidas, mudanças importantes, né? Ele botou o Ferrarese na direita, que tem crescido de produção, ele mudou os 2 volantes e deixou a dupla titular Marcos Antônio e Bobadilha, ele passou a jogar com meia, né? Quando elegeu o Oscar, jogou ali à frente dos volantes, 2 volantes e um meia, e encostou o Luciano no André Silva, na posição de centroavante. Então, tem sim, né, a mão do Crespo aí, conseguiu repetir o time, né? Não vai conseguir agora por causa do Oscar. Mas então eu acho que sim. Além da questão da mudança em si, de ser um cara que vem com frescor, né? Acho que o ambiente, a pressão do Zubeldia é muito grande. O ambiente acho que ficou melhor em relação aos últimos dias lá do Zubeldia, mas a gente não pode esquecer que o Zubeldia também, quando ele ficou 11 jogos sem perder, né, se não me engano, então viveu uma lua de mel lá. Eu não acho que o Crespo seja um treinador assim, muito melhor do que o Zubeldia, tenho muitas dúvidas, tá, mas a mudança foi feita e ele começa bem e bota o seu dedo lá, fazendo essas alterações no time titular. Caleri, né, já está sem o Lucas há muito tempo também, já perdeu o Rian Francisco e agora o Oscar. E o Oscar próprio, ele soltou uma nota ali nas redes sociais, falando que ontem, durante o jogo, sofreu uma lesão na coluna, que está bastante abalado com a situação, mas está com fé e foco na recuperação. Aí ele celebra a vitória do São Paulo, que foi importante para a equipe, diz que está orgulhoso do time e agradece todas as mensagens. O São Paulo também se pronunciou. Inclusive, tem uma mensagem do Lucas Moura, que é outro que também está 4 meses no DM. Logo abaixo, ele também está no DM, né? Diz que, falando, né, que Deus abençoe ele na sua recuperação, que logo eles estarão juntos, mas não estão há um tempo já, porque os 2 se lesionaram. O São Paulo também se posicionou, né? Também soltou uma nota oficial, prezando aí pela transparência, falando que ele pode ficar fora de 1 a 2 meses. Mais um baque, né, Hernan? É uma coisa assim, a gente precisa benzer o São Paulo, porque a cada jogo, a cada rodada, perde um jogador importante e mais uma dor de cabeça para o Crespo. E não tem o que fazer, né? Porque é trauma, é pancada, não é lesão muscular. O Oscar não estourou o músculo da coxa, né? É uma lesão por trauma e isso não tem o que fazer. É uma baixa importante, porque o Oscar é esse jogador que estava quase como um segundo atacante, atuando mais à frente. E agora o Crespo vai ter que quebrar a cabeça, né? Porque não tem outro jogador com essas características. Aliás, quando o São Paulo se lançou ao mercado para trazer reforços, fala-se muito um atacante que já veio, né? O chileno que estreou, inclusive, alguns minutos no Morumbis, um meia, porque tinha vendido o Alves ainda, e um lateral direito. Então, assim, o São Paulo agora vai ter que olhar essa questão das prioridades, porque perde o Oscar por 2 meses, porque é até 8 semanas. É fratura, né? Não é complicado, né? Cicatrizar tudo. Não vai ter cirurgia, né? Mas é conservador. Mas aí tem que, né, cicatrizar. Então, o São Paulo não tem um jogador com essas características. O Rodriguinho pode ser, mas o Rodriguinho sempre foi uma incógnita dentro do São Paulo. É bom jogador, é bom garoto, é um cara que treina, se dedica, tudo, mas é um jogador que ainda é um grande ponto de interrogação.